Olá, olá, olá! Muito bom dia para mais um nosso encontro agora com o nome, hein? Agora temos nome. Café com Sabedoria. Eu gostei desse nome que nós escolhemos. Bom dia, Paulo. Vão entrando, que seja uma ótima sexta-feira. Bom dia, Duda, minha linda. Bom dia, Cíntia. Que seja uma sexta incrível, muito abençoada para nós, para todo mundo. Bom dia, Lê. Chegamos, bom dia, Simone. Chegamos a quase o final desta primeira semana, hein, de 300. Tem muito chão ainda a gente continuar aqui. Vamos começar já. Então... Ah, Débora, me desculpe. Bom dia, então. Santo dia para nós todos. Vamos lá. Então, continuando aqui a nossa leitura, ele diz assim: vontade é uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar e de negares a ti próprio nessas coisas, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade, para seres em primeiro lugar inteiro senhor de si mesmo. Olha isso aqui. Como que isso é profundo e daria só uma hora falando sobre isso aqui. Vontade. Então, quantas vontades destrutivas que nós não temos e vamos criando um hábito, um vício perante essas vontades. Para quantas vontades hoje nós não perdemos para elas? E aí ele fala: fortaleça, fique viril com a graça de Deus a tua vontade, para seres em primeiro lugar inteiro senhor de si mesmo. Então aqui ele fala sobre autogoverno, sobre autocontrole, sobre autorresponsabilidade. Então é a gente olhar com muita seriedade para essas vontades que nós temos, vontades essas que muitas das vezes são desregradas, não são benéficas, não trazem nada de produtivo para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde, enfim. E a gente tem que ter governo sobre isso para nós sermos o senhor de nós mesmos em relação a essas vontades. Ou seja, nós temos governo, nós temos controle. Faz uma retrospectiva aí. Quais coisas hoje estão governando a sua vida no sentido de vontade? Então, por exemplo, você perde para a vontade de comer doce. Você perde para a vontade de assistir pornografia. Você perde para a vontade de fofocar. Você perde para a vontade da preguiça de não levantar na cama para assistir o Café com Sabedoria. Você perde para a vontade de não fazer exercícios. Você perde para a preguiça. Você perde para a mentira. Você perde para quê? Qual vontade hoje que está te governando? E isso é muito pejorativo, né? É muito ruim isso. Pensa, uma vida toda que é baseada numa vontade que nos governa. Então a gente não tem controle, a gente passa a viver uma vida que é governada pelos outros ou pelas vontades. Então eu venho falando ao longo da semana essa frase e eu vou repetir porque ela cabe aqui novamente. Se a mente prevalece, o corpo obedece. Só que se a sua vontade governa você, o seu corpo está governando você. A sua mente está sendo governada e tem que inverter a ordem. Não é assim, né? Para uma vida de prosperidade, para uma vida regrada, para uma vida santa, nós temos que governar o corpo e não o corpo governar a nós mesmos. Então eu não posso deixar que a minha vontade seja a governante. A minha mente, o meu espírito tem que ser o governante e não o meu corpo. Então, é muito necessário colocar uma luz sobre isso aqui para que a gente tenha domínio próprio.
para que a gente tenha autorresponsabilidade. Quantas e quantas vezes eu ouço isso em consultório? É que eu não consigo seguir a dieta porque os meus filhos, eles comem muita porcaria. O meu marido, ele bebe, daí eu acompanho ele. Eu não sei o que. Sempre tem um terceiro. A responsabilidade sempre está nas mãos de um terceiro. E não é assim. Né? Então, é olhar com muita autorresponsabilidade e falar assim, não, eu estou falhando nisso aqui. Como que eu vou melhorar? Eu realmente estou deixando a vontade de fofocar maior. Por quê? Porque eu ando com pessoas que fofocam, daí eu entro junto. Autorresponsabilidade. Não tá bom pra mim, eu vou sair desse ambiente. Eu vou parar de ter essas amizades que me levam pra coisas que não são construtivas pra mim. Então, é autogoverno. É autorresponsabilidade de olhar e falar assim, 2 litros de coca por dia não é bom. Eu não posso continuar tendo esse hábito. Preciso cortar isso aqui da minha vida. Preciso fazer exercício. Preciso fazer exames que faz anos que eu não faço. Eu não sei como que tá o meu hormonal, como que estão as minhas vitaminas, como que estão as minhas taxas, todas. Né? Então, é necessário olhar com muita seriedade, com muita honestidade para isso aqui. Quais vontades estão te governando hoje? Para que você passe a governá-las. Só assim a sua vida vai fluir. Só assim você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Só assim você vai ter condições de ter esse governo próprio a ponto de você ser inteiramente o senhor de si mesmo. Nesse aspecto da governança. É muito importante você olhar com plena atenção para isso aqui. Porque é muito sério. É muito sério e a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitas das vezes. É só um chocolatinho. É só uma sériezinha. É só uma preguicinha. É só uma fofoquinha. É só uma mentirinha. Não é não. Se a gente soma tudo isso, as vontades estão governando você. E você não tem controle próprio. Você é governado. Então, a sua vida não vai para onde você quer que ela vá, porque você não tem governo, você não tem controle. É um trem sem freio, indo para onde a vontade manda. E a vontade do corpo sempre vai te prejudicar. Porque o corpo quer o gostosinho. O corpo não quer levantar às 5:30 da manhã para fazer live. O corpo quer dormir. O corpo não quer trocar um chocolate por uma fruta. O corpo não quer trocar um exercício físico, trocar a cama pelo exercício físico. O corpo não quer trocar um prazer desregrado por uma vida ordenada. Mas o corpo obedece. Ele não tem que querer, ele tem que obedecer. A sua mente governa, a sua mente tem que querer. E aí, continuando, ele diz assim. E depois... Então, eu vou recapitular para ficar o sentido do texto. Fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade, para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de si mesmo. E depois, guia, chefe, líder, que prendas, que empurres, que arraste com o teu exemplo e com a tua palavra outras pessoas. Então, muitas vezes, principalmente a esposa aqui, ela quer que o marido para de beber, que o marido para de fumar, que o marido vá para academia, que o marido isso, que o marido aquilo. Mas você está controlando a si mesmo? Você está sendo esse exemplo? Você está sendo essa liderança? Você está sendo esse governo? Essa inspiração para os demais? Porque senão, se você não governa nem a si mesmo, como que você espera que o outro faça? Que moral que você tem para falar alguma coisa? Para esperar alguma coisa? Se nem a si próprio você governa. Se nem a si próprio você consegue ter mudanças significativas. Como que você espera fazer isso com o outro? Como que você espera que o outro te ofereça isso? Então, ele deixa isso aqui muito claro. Primeiro lugar, a gente governa nós mesmos. Depois, a gente, com as palavras, com o exemplo, com a inspiração, a gente arrasta outras pessoas.
a gente influencia outras pessoas, a gente gera esse desejo de mudança em outras pessoas. Por quê? Porque vai ver em você. Porque vai ver na Ana Clara a mudança e o marido, o filho, os amigos, as pessoas ao redor falam assim, nossa, como a Ana mudou. Caramba, nossa, isso aqui deve ser bom mesmo. Quantas vezes o marido, no início, quando eu atendo um casal em consultório, o marido se nega a aceitar terapia. Isso é o clássico do clássico. Porque não funciona, porque não sei o que, não sei o que. Não aceita, vem só a esposa. Aí passa o tempo, a esposa vai mudando, ela vai se transformando, o casamento vai mudando, e o marido olha e fala, gente, esse negócio deve funcionar, porque essa mulher é outra pessoa. A mudança dela gerou a inspiração nele, ele olhou, ele observou, ele quer vir à terapia também, porque ele viu a mudança na esposa. Quantas pessoas, principalmente de indicação, então uma pessoa vai indicando para outra, indica um amigo, indica um primo, atendo vários casos assim, que o amigo, o primo, o colega, o marido viu a mudança na pessoa e falou assim, gente, esse negócio funciona mesmo. Porque o fulano não era assim e agora ele é assim. E aí a gente vai criando um ciclo de atendimentos. Por quê? Porque essa mudança de comportamento, de mentalidade, de hábitos, de visão, estética, influencia em tudo, reflete em tudo. Gera essa inspiração, arrasta para o outro mudar também. E só funciona dessa forma. Não adianta você impor, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Não é por esse caminho. É pela motivação, é pela inspiração, é pelo exemplo, é pelo prático. E aí o marido quer vir na terapia. Por quê? Porque ele viu que funciona. Se é só, você tem que ir na terapia, você tem que fazer, eu não aguento mais, eu não sei o que. Ele não vem. Não adianta, não vem. Ele vem quando ele deseja, quando ele vê que funciona, quando ele vê na prática essa mudança. Então é como um rio. Né? Então pensa, um rio ele vai subindo as águas, né? Vai chovendo, ou vai desaguando mais e vai subindo, a água arrasta tudo que vê pela frente. Tudo. Em muitos casos, até ruim, né? De muitas tragédias, mas pensa nesse sentido de que vai subindo e arrasta tudo. Isso é com você também. Você vai subindo a energia, você vai subindo, vai alterando os seus hábitos, você vai prosperando, você vai melhorando, você vai amadurecendo, você vai crescendo e vai como um rio e você arrasta tudo que você vê pela frente. Você arrasta de inspiração, você arrasta de motivação. Nada mais fica parado, nada mais é da mesma forma que era antes, por meio da sua mudança, da sua energia, do seu brilho, do que você traz consigo. Então é isso que a gente tem que fazer quando eu quero que o outro mude. Quando eu quero que o meu marido tenha hábitos melhores, eu vou ter hábitos melhores. Porque aí eu vou ter passado por isso, eu vou gerar essa experiência, eu vou gerar esse exemplo. É assim que funciona. E aí ele continua dizendo assim: chocas com o caráter deste ou daquele tem de ser assim necessariamente. Choca no sentido de conflito, de bater de frente. Tem de ser assim necessariamente. Não és moeda de ouro para que a todos agrade. Caramba. Se nem Deus, se nem Cristo agradou todo mundo, quem dirá tu? Quem dirá eu? Não vamos mesmo. Ninguém agrada todo mundo. Ponto. Ninguém agrada todo mundo. Não somos moeda de ouro para querer agradar todo mundo. Não somos. Então vai ter gente que não vai gostar do que você está dizendo. Tem gente que não vai gostar do que você está falando. Tem gente que não vai gostar do que você está fazendo. Tem gente que não vai gostar do que você está pregando. E está tudo bem. É assim mesmo. Você não é uma moeda de ouro que vai agradar a todos. O que você não pode deixar de fazer é deixar de falar, é deixar de pregar, é deixar de fazer o que tem que ser feito por meio das opiniões, por meio do que vão te dizer. Se vista da armadura, se vista da carapaça de Deus e faça o que tem que ser feito. É claro que eu tô dizendo aqui pra você não se importar com o que os outros vão dizer, se você está dentro de um propósito, se você está dentro de um chamado, se você está dentro do que Deus espera que você faça, se você está dentro dos princípios, obviamente, né? Então, se você está nesse caminho, sabendo o que tem que ser feito e os outros vão falar mal, os outros vão dizer que não é bem assim, você não tem que se importar. Não tem que se importar, porque você não vai agradar todo mundo. E ponto final.
Então, se a pessoa não se agrada com o que eu estou dizendo, ela vai procurar uma outra pessoa que agrade a ela. E é simples assim. É simples assim. Então, por que você se importa muitas vezes? Por que você deixa de fazer alguma coisa? Deixa de fazer uma pergunta, deixa de aparecer. Quantas vezes, por exemplo, eu atendo algum outro terapeuta que está iniciando, principalmente em redes sociais, ou iniciando com os atendimentos, e a grande dor, assim, nossa, eu preciso aparecer nas redes sociais, eu preciso gerar conteúdo. Isso para qualquer empreendedor, né? Não só o terapeuta, claro. Entenda esse exemplo como qualquer pessoa que tem uma loja, um restaurante, uma empresa, enfim. E a pessoa tem que gerar conteúdo em redes sociais, ela tem que aparecer, ela tem que fazer o site, o Instagram, o YouTube dela, né, bombar mais ali para ela prospectar, ela crescer, ela prosperar, enfim. Só que tem uma dificuldade muito grande, porque tem vergonha, o que os amigos vão falar, o que as pessoas vão dizer, a blogueirinha, né? Então tem essa vergonha muito grande, tem esse medo do julgamento muito grande, tem esse medo de aparecer, tem esse medo de fazer o que tem que ser feito. E vai te levar a quê? Vai te ajudar em quê? Né? A gente tem que entender uma coisa. As pessoas estão muito preocupadas com o próprio umbigo. Para ligar para o que eu estou fazendo, para ligar para o que você está fazendo. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas. E é isso aí. E se você deixa de fazer o que você deveria fazer, um vídeo de você fazer uma pergunta, de você aparecer, de você testemunhar, você deixa de semear, logo você deixa de colher um fruto que era seu, uma prosperidade que era sua, um resultado que era para ser seu, uma abundância que era para ser sua, um fruto que era para ser seu, porque você não está fazendo o que deveria ser feito. E isso, o prejuízo é exclusivamente para você. Para você. Então não adianta, não vale a pena você ficar preso nisso, no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar. Os outros vão falar e pensar mal de qualquer forma. Você fazendo ou não. Né? Igual aquele ditado que diz, prego que se destaca toma martelada. É isso aí. Não se importe. Vergonha de quê? Ninguém te deve nada. Você não deve nada pra ninguém. Faz o que tem que ser feito. E daí que não vão gostar? A pessoa vai ter dois problemas. Desgostar e gostar novamente. Só depende dela. Aí é problema dela. Ela vai estar gastando energia com isso. Cumpre o teu dever, cumpre o teu propósito. Sem se importar com o que os outros estão falando. Seja bom ou seja ruim. Não fique empolgado com os elogios e nem triste com as críticas. Teve elogios? Ótimo, bacana. Teve críticas? Ok. Faz parte. Né? Não fique empolgado demais nem com um nem com o outro. Porque faz parte do caminho. Você não tem que se vangloriar com os elogios e nem parar com as críticas. Faz parte. Os aplausos e as vaias, elas estarão no meio do caminho. Você não pode parar nem por um nem por outro. Né? Então, não somos moeda de ouro para agradar todo mundo. Isso aqui é um conselho sensacional, que se você aplica na sua vida, isso reflete em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida são profundamente impactadas por isso aqui. Porque a gente tem uma tendência natural em se importar muito com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, como os outros, as outras pessoas irão nos olhar, irão nos julgar. E não importa. Não vai mudar nada de concreto na sua vida. E aí, ele continua dizendo assim. Se o teu caráter e o caráter dos que convivem contigo fossem adocicados e moles como gelatina, não te santificarias. Então, muitas das vezes, nós temos que passar por duros processos, por duros eventos nas nossas vidas que são doloridos, que são complicados, para que a gente tenha essa rigidez, para que a gente cresça, para que a gente
seja forjado para que a gente seja santificado também, né? Então, nós temos um desejo que é intrínseco, que é natural a nós, que são os desejos irascíveis. Desejos esses que são das coisas do alto, das coisas difíceis. Então, nós temos isso dentro de nós. Só que muitas das vezes, por serem coisas árduas e coisas difíceis, nós não queremos fazer, nós não temos coragem de fazer, nós não temos força para fazer. Mas isso está dentro de nós. E é tão bom, é igual, por exemplo, uma corrida. Você vai correr 5 quilômetros. No começo tá doendo muito, você tá pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que coisa difícil, tá doendo, tô cansada, meu coração vai sair pela boca. A hora que você termina os 5 quilômetros, você fala, nossa, que delícia, foi muito bom. Né? Todo santo dia, a hora que o despertador toca, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Podia estar dormindo. Mas depois que acaba, eu falo, nossa, foi muito bom, começo meu dia super energizada. As coisas difíceis são assim. Principalmente no começo, até você pegar o ritmo, até você pegar o hábito daquilo e aquilo não ser mais difícil. Por quê? Porque você já tem o domínio sobre aquela coisa. Então, é necessário que a gente dê a cara a tapa, que a gente acorde para a vida, que a gente se mexa, que a gente se movimente, que a gente aceite as coisas difíceis, porque elas fazem parte do processo. Não tem como a gente chegar na próxima fase da vida se a gente não lidar com as dificuldades dessa. É natural isso. É profundamente natural. E muitas vezes a gente quer fugir. Quer fugir das coisas difíceis, a todo custo. Só que ela vai batendo na nossa porta a todo instante. Enquanto a gente não se desenvolve nesse desafio, nessa questão em específico, ela vai crescendo e vai batendo na nossa porta de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, qual que é a solução? Resolver o quanto antes. Porque senão vai só piorando, vai só crescendo esse problema e ele não vai sair da sua porta. Ele vai estar ali esperando, cada vez maior. Então, assim, é necessário esse caráter forte, que não seja mole como uma gelatina, para que isso nos santifique. Né? Então, hoje, a gente até diz que a geração atual é a geração mimimi. Porque tudo é um problema, tudo é uma dor, tudo é processo, tudo é reclamação, tudo é injustiça, tudo não sei o quê. Né? A geração mimimi que não aguenta mais nada. A geração fraca, em todos os sentidos. Emocionalmente, fisicamente, em todos, sem exceção. Então a gente tem que ser mudança nessa geração, nem que seja dentro da sua casa. Se você já impactar os seus, já tá ótimo. Já tá sensacional. Se você impactar os demais, ótimo. Melhor ainda. Mas se você já mudar a geração da sua família, se você já se mudar, se você já se fortalecer, se você já se santificar e mudar os seus, tá excelente. Excelente. E não ficar reclamando de tudo. E não ficar murmurando por tudo. E não ser mole. E não ser uma gelatina docinha. Tem que ser forte. Emocionalmente forte. Fisicamente forte. Espiritualmente forte. Ter um casamento forte. Formar filhos fortes e santos. Ser um exemplo. É isso que Deus espera que você faça. Que eu faça. Que cada um de nós façamos. É para isso que estamos aqui. É para ser mudança. Porque se é para ser mais um mimizento, não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido você estar aqui 6:30 da manhã. Para ser mais um mimizento. A gente tem que ser mudança nessa geração. Tem que ser inspiração. E não só pelo sentido do exemplo, pelo sentido da vivência mesmo. Pra gente experimentar isso. Pra gente ser isso em vida. Que é libertador, profundamente libertador. Ser um reclamão, ser um fraco é péssimo. Gera frutos péssimos. E não é para isso que nós somos chamados. Era pra gente ser a geração mais sensacional de todas. Olha o tanto de conhecimento que nós temos à disposição. Olha em quantas pessoas, por exemplo, a internet faz com que
a gente consiga se comunicar aqui, pessoas do Brasil, do mundo, em uma live. A gente consegue passar coisas, a gente consegue transmitir esse conhecimento, a gente consegue se comunicar, se unir em um mesmo propósito, em um mesmo sentido. A gente tem muito conhecimento à nossa disposição. Anos atrás não era assim. Isso cada vez mais fácil, cada vez mais cômodo. Entretanto, está fazendo as pessoas serem acomodadas, serem moles, porque não tem dificuldade nenhuma. Então, antigamente, você tinha que, se você quisesse comer um frango frito, você tinha que, na época dos meus avós, até da minha mãe foi assim também, tinha que ter o frango lá, aí você cuida do frango, aí você mata o frango, aí você tira a pena do frango, aí você corta o frango, frita o frango, come o frango. Hoje não, se você quer um frango frito, você abre seu celular, você pede no iFood e em 15 minutos está o motoboy batendo na sua porta. É tudo muito cômodo. E essa comodidade toda, ela gera uma fraqueza, porque a gente não tem que se esforçar para tal, só que tem que acordar, tem que ter um alerta aqui e falar assim, ei, eu preciso das coisas difíceis também, o meu corpo pede por isso, eu preciso fazer o que tem que ser feito, mesmo que me doa, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja gostosinho. A gente só quer o gostosinho, nós estamos viciados no gostosinho, ainda mais numa sexta-feira como hoje, ainda mais final de semana chegando. Exato, Ju, a geração mais fraca da história, mais fraca. Um absurdo. A gente tem tudo à nossa mão. E é a geração mais fraca, que vai formar filhos mais fracos ainda, e é uma bola de neve. Então a gente tem que acordar e falar assim, epa, não dá pra ser assim não. Não dá pra ser assim, eu tenho que ser a mudança. Eu tenho que ser moderna à moda antiga. E resgatar as tradições, e resgatar os bons hábitos, e resgatar o que é belo. Hoje em dia é assustador. Eu não sei na cidade de vocês como que é, mas na minha, a gente vai em shoppings, principalmente alguns que são mais moderninhos assim, e é assustador. A gente não vê mais o belo. São só coisas estranhas, umas roupas muito estranhas, umas coisas muito... Não existe mais belo. Não existe mais o belo. O belo é a exceção. Pessoas totalmente peladas, umas coisas muito chamam muito a atenção, negativamente falando. Né? Então, uma pessoa bem vestida, bonita, ordenada, não se vê mais. O belo está em extinção. Então, a gente tem que olhar para isso não como, ai, que retrocesso. Nossa, como você é atrasada. Não é isso. É resgatar a essência, a tradição que funcionou por tantos e tantos anos. Modernizando, claro, colocando dentro da nossa realidade hoje, que nos permite sermos modernos à moda antiga. Mas é resgatar o que funciona, o que é tradicional, o que é forte, o que é bonito, o que nos inspira a sermos melhores. Então coloca isso pro final de semana, pro seu final de semana. Controlar as vontades. Né? Final de semana chega, a gente quer acordar meio-dia, a gente não quer levantar a bunda da cama assistindo Netflix o dia todo, porque eu tô cansada, porque eu mereço. Mas o que dá pra ser melhor no seu final de semana? O que você pode brincar melhor com seus filhos? Dar uma atenção melhor para o seu marido, para sua esposa. Estar presente, deixar o celular lá e conversar, jantar, olho no olho. Preparar algo gostoso para o final de semana. O que dá para você fazer? Então, para a gente fechar o nosso encontro, nosso papo de hoje, a atividade que eu quero propor para vocês é listar 5 coisas as quais você está perdendo para a sua vontade. Então, você vai pegar o seu papelzinho, o seu caderninho e vai anotar, vai escrever 5 coisas que você está perdendo. Por exemplo, estou perdendo para o refrigerante, estou perdendo para o açúcar, estou perdendo para a preguiça, estou perdendo para a reclamação, estou perdendo para a mentira. Se você tiver 20 coisas, escreva, mas pelo menos 5. Coisas que a vontade está governando você. Então, quando você vê o docinho lá na geladeira, você não consegue resistir. A vontade fala mais alto. Quando a tua cama tá falando, ei, fica aqui, Larissa. Vamos ficar aqui até mais tarde enrolando. A vontade de ficar enrolando na cama está sendo maior do que você. Escreva 5 coisas que a vontade está te governando, está te dominando, para que você coloque luz nisso e mude, claro. E aí você vai identificar
e traçar uma mudança, para que você governe a vontade, para que você seja inteiramente o Senhor de si mesma, no sentido dessa governança. Certo? Então é isso por hoje. Façam um excelente dia, uma boa sexta-feira, uma sexta-feira muito animada para vocês, que seja um dia muito abençoado, que seja um dia muito tranquilo, um excelente fim de semana. Nos vemos amanhã, hein? Não acabou. Nos vemos amanhã, sábado, às 6h30 da manhã. Um grande beijo e até mais. Tchau!